unge minha cabeça e meu cálice faz transbordar. Você pode dizer isso? Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça, oh, e meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o cinto que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? Se decidido estou, pois quem me prometeu é o quê? Eu pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Oh, ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Ah, já chegou a nossa vez. Eu creio. Oh, diante dos meus olhos. Aleluia. Quem já chegou a vez de vencer, de ter a marca da vitória, aplauda bem forte ao Senhor com alegria. Diga glória a Deus. Oh. Continue celebrando. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aquele que é fiel e ele não falha e nunca falhará. Amém? Com alegria declare isso. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha e nunca falhará. Sabe por quê, Jesus? Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei quem me ama. Teu amor não falha. Larará, larará. Teu amor não falha. Larará, larará. Se o vento é forte em profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei quem me ama. Teu amor não falha. Larará, larará. Teu amor não falha. Larará, larará. Declara assim: tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes
pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pela tua presença aqui neste lugar. Vamos declarar com alegria nessa manhã. Aleluia. Nas palmas. Aleluia, Jesus. Te faz presente nesse lugar, Pai. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Declare bem alto, diga assim: fiel, Senhor, meu Deus. Eu quero continuar alegre, Pai. Eu quero continuar te adorando, independente das circunstâncias. Vamos declarar isso? Diga assim: eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Declare bem alto, diga assim: pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, por nunca desistir de nós. Louvado e exaltado seja o teu nome. Tu és bem-vindo neste lugar, Pai. Entra, Pai, entra aqui. Tudo que está aqui é teu. O Senhor pode entrar. Tudo é teu, Pai. Aleluia. O meu espírito é teu, Jesus. A minha casa, a minha família. Que você possa declarar isso nesta manhã. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. E então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar.
ao Senhor dos Senhores. Não existe outro Deus maior. Aleluia. Você pode sentar, querido, e receber o melhor de Deus. Que bom, você pode sentar-se. Nós queremos abrir um parêntese especial. Precisamos conhecer os nossos visitantes. Aonde está você, mezanino, salão principal? Você pode ficar de pé. Aonde está você? Queremos dar uma deferência especial aos nossos visitantes. Você pode ficar de pé. Aonde está você? Quem mais está nos visitando nesta manhã? Que ninguém fique sem ser cumprimentado. Irmão, vamos aplaudir os visitantes e vamos cumprimentá-los. Você é importante não por aquilo que possui, mas por aquilo que você é. Um ser especial, inteligente, e está na casa do Senhor nesta manhã. Também, irmãos, nós vamos aplaudir de forma calorosa os nossos internautas. Vamos aplaudi-los, irmãos. Aqui nós temos, entre os visitantes, também nós temos aqui Vera Maia, que no momento reside fora de nosso estado, com certeza está nos acompanhando, que nós vamos aplaudir novamente, irmão. Daqui a pouco nós estaremos adorando o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Nossos diáconos e diaconisas estão a postos. Se você deseja um envelope, nossos diáconos chegarão até você. Você encontra um papel, você pode redigir um pedido de oração, você pode se comunicar com os pastores da Igreja Ceia. Também você pode solicitar um envelope com o seu nome. Escreva legível, vai ser confeccionado, colocado junto do gasofilácio. Tudo que você deseja escrever no papel, dentro do envelope. Nossa filosofia, preservar o envelope. Aqui nós temos ações de graça, uma pilha de ações de graça nesta manhã. Isso é muito importante. Vamos lá, Rede Jovem Ceia. A Rede Jovem agradece a Deus pelo aniversário de Yuri Lobão. Aonde está Yuri Lobão? Pode dar um sinal. Ações de graça, Rede Jovem, pelos aniversários de Meire Farias e Eider Martins, comemorados ontem. Que o Senhor continue abençoando grandemente. Família Tomás, pelo aniversário de Neire, Deus seja louvado. Onde está essa pessoa? Dá um sinal, está ali. Pastor Evandro Brito e Filhos, pelo aniversário da pastora Jane, ontem, dia 18 de setembro. Louvado seja Deus e bênçãos alcançadas. Vamos aplaudir, irmãos, ao Senhor Jesus. Também mais ações de graça. Pastora Jane Brito, pela cirurgia da minha mãe, que deu tudo certo. Deus seja louvado. Que bom. Auan Gonçalves e família, aniversário de minha esposa Soninha Gonçalves, dia 17. Aonde está? Você pode dar um sinal. Que bom, está ali. Thelma Maria Costa, área amarela, oferecendo culto e ação de graça pelo 2º ano aqui na casa do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Também Jamile Maia, em ação de graças à formatura de Alana Nassá Maia no curso de medicina. Inclusive, aqui nós temos o anel de formatura, que logo mais nós estaremos estendendo a nossa mão sobre esse anel de formatura. Alana Nassá Maia, medicina na UEPA, Deus seja louvado. Também ação de graça por mais um ano de vida de Érica Casanova, Fábio Brito, Deus seja louvado, pastor Adriano e família. Também aqui nós temos Simone Góes,
Bem, isso aqui já são os pedidos de oração. Muito bem. Mais um pedido de oração aqui. Então, irmão, essas aqui são as ações de graça. Nós vamos mais uma vez aplaudir ao Senhor. A Bíblia é taxativo, seja agradecido. Devemos agradecer a Deus em todas as circunstâncias. Aqui estão os pedidos de oração. Essa oração vai ser ministrada também no último módulo dessa reunião, por Eduardo Albuquerque, que vai fazer uma cirurgia em São Paulo, por sua cura e pronto restabelecimento, assinado aqui pelo pastor Adriano e família. Simone Góes, pela saúde do meu esposo Maurício Ettinger. Esse nome muito falado durante a semana, né? Mas as coisas estão se acertando. Então, pedido de oração de Simone pelo senhor Maurício Ettinger. E aqui Vanessa Cunha, oração por cura e libertação de Jaciene Aragão, Maia Braga. Ana Cristina, pela cirurgia de sua mãe, dia 24/9, que será feita na coluna. Deus seja louvado. Em favor de Adel e família, por uma causa condominial. Aqui são os pedidos de oração. Irmão, nós estaremos estendendo a nossa mão, e você também vai estender as suas mãos, sobre esse anel de formatura. Nós vamos abençoar, e também queremos abençoar aqueles que estarão contribuindo nesta manhã. O sentido espiritual da nossa contribuição, da nossa oferta, ela nos afasta do materialismo. A vida não consiste só em ter e acumular. Também o sentido espiritual da oferta é uma expressão de gratidão. É a nossa obediência à palavra de Deus. Também expressa o nosso amor à obra de Deus. Estarei estendendo a minha mão sobre esse anel de formatura, e simbolicamente também você estende a sua mão aqui para essa plataforma. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós continuamos na Tua presença nesta manhã. Senhor, muito obrigado pelas ações de graça. Obrigado, Senhor, pelas conquistas, pelas vitórias. A Ti a nossa gratidão. Senhor, aqui está minhas mãos sobre, Deus, esse anel de formatura. Obrigado pela conquista desta pessoa, dessa jovem, ó Pai. Está trazendo à Tua casa este anel que simboliza uma conquista, a credibilidade, Senhor, a autenticidade para exercer a profissão nesta sociedade. Senhor, que esta pessoa seja bem-sucedida, que Tu abra as portas e que ela seja uma grande profissional, atendendo centenas, milhares de pessoas, e que através do seu trabalho, Seu nome, Senhor, seja glorificado. Pai, também recebe a nossa adoração através dos nossos dízimos e oferta. Também, Senhor, esses pedidos de oração, que Tu ministre, que Tu libere uma palavra de cura, de restauração, de vitória. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém. Vamos contribuir, irmão, com alegria, com prazer. Nós chegamos aqui na Praça do Porto Futuro com uma expectativa muito grande de nós fazermos um trabalho evangelístico. Nós estamos alcançando assim grandes coisas e temos certeza que vamos revolucionar esse nosso encontro que nós estamos aqui nessa praça. Rede Jovem e Rede Teens juntas, proclamando o Evangelho, falando de Jesus para cada pessoa que esteve aqui.
vertical, foi incrível. Um evangelismo horizontal, onde nós aqui, em todo esse corpo futuro, declaramos que Jesus Cristo é o Senhor. Tivemos um período de louvor, uma palavra liberada, atos proféticos, pessoas receberam Jesus, se reconciliaram com Ele, tiveram suas vidas transformadas e isso não tem preço. Essa foi a Rede On Street. Na próxima, vem com a gente! Alguma coisa está chegando. Alguma coisa faminta por sangue. O que é? Nós chegamos aqui na Praça do Porto. Eu já vim falar do Natal. Então, se você tem algum talento que está escondido aí, se você canta, dança, atua, ou mesmo se você gosta só de ajudar nos bastidores, nós estamos abrindo inscrições para que você participe do nosso espetáculo de Natal. Vai ser lindo e nós precisamos de voluntários para que ele aconteça. Então, se você se interessa por alguma dessas áreas, você pode procurar a mesa de apoio, deixe seu nome lá, deixe seu telefone e nós vamos entrar em contato com você. Para quem gosta de cantar, nós teremos uma audição amanhã aqui na igreja, às 19 horas. Então, dê seu nome lá na mesa de apoio e compareça aqui amanhã, tá bom? Deus abençoe você. Alguma coisa está chegando. Alguma coisa faminta por sangue. O que é? O Demogorgon! O que eu devo fazer? O Vale das Sombras é uma dimensão que é um reflexo sombrio ou um eco do nosso mundo. Então, na próxima semana, no próximo domingo, o pastor Evandro trará mais informações sobre o Acamp Team. Bom dia, queridos. Bom dia, bom dia. Não senti firmeza no rebanho. Bom dia. Valeu, muito bom estar aqui. Semana passada estivemos fora de Belém, estivemos ministrando por 2 ocasiões na ceia em Blumenau. E nesta manhã eles estão com um culto muito especial, que estarão trazendo a presença da igreja, os irmãos que serão ordenados ao Santo Ministério. Em novembro, nós teremos a Conferência Nacional da Ceia. Em novembro, reuniões híbridas, tanto com a presença dos irmãos e também transmitindo pelas plataformas digitais para as igrejas espalhadas não só no estado do Pará, mas fora do nosso estado. E o cantor Caleb está participando deste culto com eles lá em Blumenau.
Estivemos também na cidade de Itajaí, ministrando em uma igreja com a irmã, e foi uma experiência muito especial, porque eles conseguiram reunir o trio Muiraquitã, eu e os meus 2 irmãos, né? O sogro e a sogra do Caleb moram em Navegante, e o Gedielson reside em Itajaí. E essas 2 cidades são bem próximas, é só uma balsa girar e já está na outra margem do rio. E nós estivemos todos juntos no domingo passado, foi muito bom. Olha, chegou aqui mais um pedido de oração pela família de Suzana e Neto, que nesta semana teve a perda de seu amado pai, e que o Senhor conforte e ajude nesse momento difícil. Orar pela família de Suzana e Neto. Também nós queremos pedir oração em favor da pastora Ana, esposa do pastor Ubirajara. Eles se congregaram conosco um tempo, cooperaram nesta igreja, e depois eles passaram a residir em Maringá, bonita cidade, é uma mini capital do Paraná. E eles estão em nossa cidade, e ela amanheceu um pouco disposta. Eu disse que estaria pedindo oração em favor dela, em favor do casal. E também louvar a Deus por uma vitória expressiva da nossa irmã Gôndola, esposa do Dr. Geraldo. Ela submeteu-se a uma cirurgia com uma certa complexidade, mas foi 100% bem sucedida. Quantos querem louvar a Deus com um forte aplauso? Peço oração também em favor da minha cunhada Raquel, que mora lá no norte do Paraná, em Londrina, irmã da Ruth. Ela está com um problema muito sério, muito grave de saúde, e nós gostaríamos que os irmãos orassem em favor dela. Também parabenizar a pastora Jane, né, que fez aniversário nessa semana, e também os irmãos, o Léo, o Leonardo e o Alexandro, que são filhos da nossa irmã Ana e o Naldo. Eles também estavam celebrando o aniversário desses 2 jovens. Deus abençoe a todos. Queridos, nesta manhã eu quero trazer uma palavra que com certeza alguém vai se inserir nesse contexto, e gostaria de dedicar um tempo de oração nesta manhã em favor de todos nós. Nem sempre eu coloco tema nas mensagens, e não é por falta de opção. Às vezes eu ponho 13, 14, 16 temas e depois não uso nenhum deles. Mas o assunto que eu gostaria de trazer nesta manhã é um assunto assim um pouco complicado, é a questão do sofrimento. E nós sabemos que o sofrimento não é apenas um assunto teológico que se aprende, passa a ter um discernimento à luz da Bíblia ou num curso de teologia, mas é um assunto da área filosófica. Então, quando você, no ramo da filosofia, lê obras sobre o sofrimento, via de regras são obras com um conteúdo de uma profundidade que nem sempre dá para a gente captar e até no cerne da questão. Então, o sofrimento é um assunto muito complicado, mas todos nós estamos sujeitos, suscetíveis. Quem sabe aqui nesta manhã, ou irmãos e amigos que nos acompanham através das plataformas digitais que comumente transmitimos as nossas reuniões, esteja passando por sofrimento neste momento. Questão física, questão emocional, na área da saúde mental, ou quem sabe assédio, ataque, sabotagem no mundo espiritual. Quem sabe na área relacional, na sua família, no condomínio, na escola, no ambiente de trabalho, ou mesmo dentro da igreja, né? Porque Deus é implacável com aqueles que semeiam discórdia entre irmãos, e quando a Bíblia mostra o posicionamento de Deus com relação a isso, em primeiro lugar a gente fica sabendo como Deus age e reage com relação a este assunto, e em segundo lugar
lugar é que a gente vê a possibilidade disso acontecer no meio do povo de Deus também. Na igreja local, seja qual a denominação que for, estamos sujeitos, suscetíveis a essas questões. Com relação ao futuro, com relação ao passado, com o gerenciamento do presente, envolve às vezes questões financeiras, questões de dívidas, prazos, quem sabe planejamentos. Uns planejam com tanto entusiasmo, com tanta alegria, e outros já começam a sofrer com as coisas que ainda nem existem, né? Cada um reage de uma forma. Tem gente que sofre e a gente nem percebe. Tem outros que nem sofrem tanto e a gente imagina que está sofrendo demais. Cada um reage de uma forma. Tem um detalhe: cada um de nós tem uma consistência, uma resistência para determinados tipos de sofrimento. Às vezes, duas pessoas que têm índoles e estruturas diferentes podem estar passando por situações e circunstâncias parecidas, mas ao mesmo tempo elas têm reações totalmente diferentes. Então, uma área pode gerar sofrimento agudo para uma pessoa, enquanto que outra pessoa tira de letra aquilo que é tormenta para o seu irmão, e vice-versa. Então, a questão do sofrimento é uma questão muito complicada. E nós estamos vivendo uma época, principalmente no Brasil, onde as igrejas, os pregadores que têm maior visibilidade, eu não estou falando aqui com dor de cotovelo não, os que têm maior visibilidade na mídia tradicional, na mídia de tempo real, através das plataformas digitais, os pastores e igrejas que têm maior visibilidade são as igrejas que pregam um cristianismo triunfalista, cheio de ufanismo espiritual, que o servo de Deus, ele não adoece, ele não sofre, ele está sempre nas alturas, e a felicidade está pingando pelo ladrão. Então, essa pregação, ela tem maior visibilidade, ela também tem um maior acolhimento, porque, na verdade, eu acho que ninguém gosta de sofrimento, né? Eu estava com vontade até de falar sobre um bolo de cupuaçu, que é uma coisa gostosa, mas, né, pastor tem que falar sobre tudo. E nesta manhã eu gostaria de dedicar um pequeno tempo para falar sobre essa questão do sofrimento à luz da Bíblia. Não é no campo filosófico, mas à luz da Bíblia. E de uma forma prática, funcional. E quem sabe alguém será edificado, ou quem sabe alguém vai poder melhor ministrar sobre a vida de quem sofre. Antes eu gostaria de ler algumas referências, e vou ler pausadamente, porque essas referências bíblicas, elas são autoexplicativas pelo seu conteúdo, pela sua estrutura literária, mas também o Espírito Santo é o maior hermeneuta das Sagradas Escrituras, é o que melhor interpreta, é o que sabe interpretar com assertividade todas as Sagradas Escrituras. A primeira referência está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Esta referência aqui eu acho fantástica. Talvez seja uma das passagens da Bíblia que eu mais gosto de citar, tanto num colóquio como no púlpito, eu gosto muito. E ela traz revelações maravilhosas. E ela aborda essa questão também do sofrimento. 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Olha só aqui, que nos consola em toda a nossa tribulação. Com que objetivo? É por causa do nosso cabelo louro e dos nossos olhos azuis que ele faz isso? Não. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar
os que estiverem em alguma tribulação. Como assim? Com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Isso aqui é fantástico. Porque às vezes a gente diz, não, eu estou para baixo, eu estou deprê, eu estou com freio de mão puxado, farol apagado, para-choque arriado e o pneu murcho. Então, eu que preciso de oração, então ainda está pedindo que eu ore. Não pense assim. Quando você ministra sobre a vida de uma pessoa, na graça do Senhor, é impossível você não ser ministrado pelo próprio Senhor. A outra referência está na Epístola aos Efésios. Eu vou depois dar detalhes sobre isso aqui. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. A referência, na verdade, não é Efésios, é a segunda epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 20. Olha só, parece estranho esse negócio, né? Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Então aqui tem um sofrimento que é consequência de atitudes erradas e erro em relação ao propósito de Deus. Agora, olha outro tipo de sofrimento, na mesma referência. Mas, se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Então, mas será que Deus é sádico, é masoquista? Não, tudo isso aqui tem algo a ver com a vida cristã que nós vamos em seguida observar. E ainda na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 17. Porque melhor é que padeçais fazendo bem. Você está fazendo bem e está padecendo. Se a vontade de Deus assim o quer. Como assim a vontade de Deus eu ficar padecendo enquanto estou fazendo bem? Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Ou seja, literalmente, não sei se vocês já leram esse versículo, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não tem esse versículo, mas é isso que a Bíblia quer dizer. Se você é do bem, se você é do mal, todos estão suscetíveis ao sofrimento. Mas se a gente está fazendo bem dentro de um plano divino e estamos passando por sofrimento, isso aqui também não é o fim do mundo. Por quê? Porque Deus, Ele assumiu um compromisso, Ele assinou um documento, carimbou, autenticou num cartório celestial, dizendo o seguinte. Ele disse, isso está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles quem? Tem duas prerrogativas, daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. E o que quer dizer todas as coisas? Em português, no grego, no hebraico, no aramaico, no latino, tupi-guarani, quer dizer todas as coisas. As boas, as más, as que gostamos, as que não gostamos, todas as coisas. Se estamos dentro de um propósito divino e amamos ao Senhor, até as coisas que não prestam, Ele faz com que redunde em nosso benefício. Deus é muito bom nisso. Então eu separei 10 situações ou circunstâncias que podem gerar sofrimento, que pode caracterizar sofrimento e ter uma visão bíblica sobre isso. Um dos tipos de sofrimento é aquele que nós achamos que não merecemos. O sofrimento não merecido. Você olha, não fiz nada que merecesse isso.
Por que isso está acontecendo comigo? E você olha numa análise justa, precisa, assertiva, e realmente você não merece passar por aquilo. Isso, via de regra, traz uma dor a mais. Quando a disciplina está vinculada ao erro, ou seja, você meteu o dedo na tomada e pegou um choque, não precisa reclamar da tomada. Poxa, eu não devia ter colocado o dedo na tomada. Pode ser 110, 220. Então, quando as coisas ruins que nos acontecem é reflexo de um vacilo, de um deslize, de um pecado, e você tem um senso de justiça razoavelmente civilizado, isso faz parte da disciplina. Mas quando você olha, por que isso está acontecendo comigo? Não devia estar acontecendo, e você está certo nas suas assertivas, isso traz um plus sobre o próprio sofrimento. Então, quando a disciplina está vinculada ao erro, há até um sentimento de justiça que parece sussurrar em nosso coração, dizendo, tudo bem, você merece. Mas quando sofremos sem merecer, isso atrai sentimentos tóxicos que agravam ainda mais a situação. É aí que surge o ressentimento, sentir de novo, sentir outra vez, novamente. São aquelas dores e traumas que parecem nunca cicatrizar. Esse é um tipo de sofrimento, aquele que achamos que não merecemos. E provavelmente deve ter alguém aqui nessa situação. E eu tento imaginar como está a tua mente, como está a tua alma, como está teu coração. Em alguns afeta o semblante, outros nem tanto. Segundo, a dificuldade de aceitar o silêncio de Deus como resposta em meio ao sofrimento. Porque quando nós estamos sofrendo, há uma natureza humana que é como se fosse um relé que dispara, um disjuntor que dispara, pedindo uma ação divina imediata. Nós entramos na urgência e emergência divina, e parece que o atendimento demora, não há nem sequer uma explicação, aguarda um pouco aí. Não, muitas dores e muitos sofrimentos que nos atingem, que nós estamos envolvidos, passando por eles ou por elas, nós nos deparamos muitas vezes com o silêncio divino. Ele não diz nada, ele não explica, e nós dizemos que Deus ouve as orações, e parece que quanto mais a gente clama, mais aumenta o silêncio de Deus. É aí que começa a minar a nossa resistência, é aí que nós desistimos de resistir, e achamos que Deus até pode funcionar para os outros, menos para a gente. Aí vem a culpa. Na verdade, antes da culpa vem um outro sentimento, Deus não me ama. Na verdade, isso é uma das setas mais eficazes de Satanás para atingir a nossa alma. É quando vem a dúvida sobre o amor de Deus em relação à nossa vida, em relação a nós. Isso, via de regra, se dá no silêncio. Em meio ao sofrimento, o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Isso traz uma aflição, afligindo ainda mais a nossa alma. Sofrer sem saber se há um porquê e muito menos um para quê. Isso faz a vida parecer sem nenhum sentido. E quando isso atinge a nossa mente, queridos, eu acho que todas as nossas resistências no campo emocional, no campo físico, a nossa imunidade, ela vai perecendo. E nós nos tornamos ainda mais vulneráveis e mais suscetíveis a ataques também no mundo espiritual. Terceiro, quando sofremos nas áreas vitais,
E aí cada um de nós tem um caráter seletivo sobre áreas vitais. Mas eu vou citar 3 que talvez sejam as mais abrangentes, mas não são as únicas. Então, quando nós sofremos nas áreas vitais, como a família, a saúde e os bens materiais, estou falando de pessoas gananciosas, pessoas que querem possuir sempre mais. Não. Poxa, mas você trabalha, você é disciplinado, né? Você se esmera, você é probo no gerenciamento dos teus bens domésticos, você nunca procura gastar mais do que ganha, você tem um caráter seletivo das prioridades excelente, e daqui a pouco a tua fonte de subsistência para, o teu ganho não surge mais, e aí vem os compromissos, as despesas. E o homem de bem, a pessoa íntegra, a pessoa honesta, a pessoa pontual nos seus compromissos, sofre muito mais. Então, quando nós somos atingidos nas áreas vitais, tem gente que diz assim: olha, se for comigo tudo bem, mas com meu filho, com meu neto, com a minha esposa, com meu marido, não. São áreas vitais que, em certo sentido, é como se houvesse uma vulnerabilidade a mais. Nossa saúde, poxa, olha, eu posso até passar alguma dificuldade, mas se eu tiver com saúde, louvado seja Deus, eu sempre estou disposto a lutar, a superar, a matar um leão ou um papão por dia, né? Então, mas quando a saúde da gente, né, ela fica assim precária, e nesse período da pandemia, nós parece que adquirimos uma vulnerabilidade, qualquer espio, qualquer coisa assim, a gente já fica apavorado. Há áreas que nós somos mais sensíveis ao sofrimento. A nossa possível resistência se desfaz mais rapidamente, e há a possibilidade de você começar exatamente a desistir, a baixar as luvas. Sabe, todo bom boxeador, ele além de desferir bons golpes certeiros, ele tem que absorver os golpes, e psicologicamente, quando a gente está no momento de defesa assim, parece que diminui o impacto da dor, do golpe do adversário, mas quando você tem as suas forças, suas energias exauridas, que você não consegue mais nem levantar a mão com a luva, você fica totalmente entregue, rendido, e aí se tiver um árbitro, um juiz, ele vai dar ganho de luta para o adversário, porque você já não tem mais capacidade de se defender. E é exatamente isso que acontece quando somos atingidos, sofremos nas áreas vitais. Em quarto lugar, sofremos quando vemos pessoas que são más, ruins, mas elas vivem bem. É a síndrome da grama verde, da grama do vizinho. A gente olha para o vizinho, esse vizinho não vale nada. Tinha uma pessoa que dizia: esse sujeito não vale o que o gato enterra. E olha aí, no bem bom, olha a grama dele como está verde, a minha grama toda seca, toda murcha. Então, as pessoas de bem, elas sofrem quando vê as pessoas do mal progredirem. É um senso de justiça que vem sobre nós. É uma capacidade de você se insurgir com aquilo que você considera errado. Sofremos quando vemos pessoas más vivendo bem. É muito difícil o homem de bem não se incomodar com essa situação. A impaciência se avoluma ao ponto de pormos em dúvida a justiça de Deus, que é o juiz de toda a terra. Queremos antecipar o cronograma do juízo final que Deus já estabeleceu. Nós queremos: não, Senhor, traz logo o lago de fogo agora. A gente queima as etapas do calendário profético, nessa ansiedade de vermos a punição do mal. Em quinto lugar, o sofrimento é inevitável. Sabe o versículo, Paulo, que dá em Chico, dá em Francisco? É exatamente isso aqui. O sofrimento é inevitável.
não tem curso para evitar o sofrimento, tem know-how. Se vocês gostariam de pegar obras fascinantes sobre esse assunto, leiam as obras do Philip Yancey, tipo assim, Por que o Justo Sofre? Grandes e pequenos, humildes e poderosos, bons e maus, todos estão suscetíveis ao sofrimento. Uns mais, outros menos, uns disfarçam, outros nem tanto, porém, todos sofrem. E em sexto lugar, o sofrimento é inexplicável, tanto no campo teológico quanto no campo filosófico. Na filosofia, queridos, é muito complicado. Você pega uma obra, uns tomos assim de 600 páginas falando sobre isso, é muita profundidade. Às vezes, eu me pergunto, por que Deus foi se gabar de Jó logo para Satanás? Nós ouvimos uma mensagem fantástica há poucos dias aqui, o pastor falando sobre Jó. E logo depois, no outro domingo, o pastor Elusaí também falou sobre Jó. E parece que esse negócio assim pega, porque hoje eu estou falando, mas toda vez que eu li, eu tenho algumas mensagens sobre Jó. A gente consegue tirar umas pérolas para a vida cristã sobre o sofrimento de Jó. Mas presta atenção, querido, não tem 2 livros de Jó, não tem 2 Jó, é só um Jó. E eu não posso pegar esse Jó como parâmetro para todas as circunstâncias da vida de todo mundo. Eu não posso pegar a exceção como se fosse a regra. Então, toda vez que eu leio o livro de Jó, e tenho sido ministrado por Deus com a leitura desse livro, como eu disse, já fiz algumas ministrações sobre essa questão, mas isso não sai da minha cabeça, porque Deus foi se gabar de Jó logo para Satanás. Viste, meu servo Jó? Olha como ele é. Tomara que ele não faça isso com nenhum de nós, basta só o Jó. Com todo respeito, e sem nenhuma irreverência do que eu estou falando, tá? Não entendemos por que crianças sofrem. Não entendemos por que os justos sofrem. Toda lógica ou argumentação no campo da teologia ou da filosofia parecem não suprir a nossa angustiante necessidade de entendermos o sofrimento. O sofrimento é inexplicável. Em sétimo lugar, aqueles que querem consertar a vida dos outros atraem mais sofrimento. Quantas pessoas são angustiadas, principalmente dentro de casa, ambiente de trabalho? A gente tem um diapasão, a gente tem uma forma, e nós queremos que as pessoas se conformem à nossa imagem e à nossa semelhança. Às vezes, muitas brigas de casais, conflitos de gerações, pais e filhos, filhos e pais, questão dos condomínios, ambiente de trabalho. Por que eu estou falando na família, eu estou falando do condomínio, eu estou falando do ambiente de trabalho? Porque são ambientes onde nós usufruímos de uma maior carga horária de convivência em situações diversificadas. E aí a gente quer moldar as pessoas do nosso jeito, da nossa maneira de ser. E quanto mais a gente tenta fazer isso, mais nós sofremos e fazemos o outro sofrer. Temos a ilusão que se as pessoas agissem como nós agimos, fossem como nós somos, as coisas seriam melhores, muito sofrimento seria evitado. Queremos que as pessoas do mundo todo se adequem ao nosso mundo particular. Essa mesma ilusão pode restringir aos familiares, aos que convivem em casa conosco, mas isso pode se proliferar com toda a sociedade.
Essa atitude, além de não resolver o problema, atrai ainda mais sofrimento. E a 8ª questão, a empatia com os que sofrem é a compaixão. A palavra compaixão vem de 2 palavrinhas, compatir, que quer dizer sofrer com, se importar, é a mutualidade, chorai com os que choram. Então a empatia com os que sofrem, isso é inteligência social, é bíblico, é a mutualidade cristã, é a velha e boa compaixão, sofrer com. Se não elimina o sofrimento, mas pelo menos dá prazer de viver o Evangelho de Cristo e ameniza a dor do próximo, faz bem à nossa alma, mesmo em meio à dor. Isso está conectado com 2 aos Coríntios, capítulo 1, 3 e 4, que lemos no início. Em 9, existe sofrimento glorioso, o bom sofrimento, o sofrimento gostoso. Eu não gosto de sofrimento, só gosto de bênção. Existe o sofrimento glorioso. Eu vou fazer uma entrevista com o apóstolo Paulo. Reverendo Paulo, na sua opinião, existe assim um sofrimento glorioso que produz glória? Aí ele pergunta, está gravando? Não, está sim, está sim. Então eu escrevi um livro, e esse livro é intitulado como 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. E lá eu digo o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória, muito excelente ou acima de toda a comparação. Existe um sofrimento que ele termina em glória. Esse versículo eu gosto porque ele faz um jogo de palavras que a gente não vai dispensar o Espírito Santo, que é o principal hermeneuta. Mas eu vou te dizer, eu acho bonito isso que Paulo faz, esse jogo de palavra. Repetindo o versículo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Aí vamos juntar as palavras. Primeiro, quando ele fala de tribulação, ele diz leve, que a tribulação é leve. Mas essa leve tribulação produz um peso, quer dizer, a tribulação é leve, mas vem um peso. Aí depois ele usa a palavra para a tribulação momentânea, leve, momentânea. Aí ele diz, isso que é momentâneo, isso que é leve, vai ser pesado e vai ser eterno. Aí ele pega a palavra tribulação e ele conecta com glória. A nossa leve, momentânea tribulação. O que é que produz? Um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Não há cálculo matemático que possa revelar isso. Só a eternidade. E a eternidade já começou quando dissemos, Jesus habita no meu coração. Oh, louvado seja Deus. E o último, o sofrimento será algum dia extinto. Ele tem um prazo de validade. No cronograma divino, isso um dia vai acontecer. Se vai acontecer, quantas eras geológicas será necessário? Tem 2 maneiras de nós respondermos isso. O sofrimento será algum dia extinto? A primeira resposta é: do mundo, das pessoas, de várias pessoas, sim, um dia vai ser extinto. Agora, tem um lugar que nunca será extinguido: o sofrimento. Porque extinto vem de extintor, que apaga o fogo. Então, o inferno é um fogo que não tem extintor que apague. Lá, o sofrimento nunca acaba. Em Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos,
para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse é o tipo de sofrimento que nunca acaba. Mas se estamos em Cristo, somos uma nova criatura. A esperança de um dia o sofrimento acabar. Apocalipse 20, verso 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Veja da seguinte maneira, tente imaginar isso. Você no céu, na presença de Deus. E aqui está dizendo, Ele vai enxugar toda lágrima. Será que Deus vai ter um lenço celestial? E Ele vai usar a sua onipresença, está em todos os lugares concomitantemente, para enxugar cada lágrima de cada pessoa. Então, em primeiro lugar, veja o que está escrito. E o que é que está escrito? Que Ele vai enxugar toda lágrima. Em segundo lugar, isso que está escrito, o que quer dizer? Quer dizer que não haverá sofrimento, não haverá dor, nada que torture a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Eu gostaria que vocês ficassem em pé e ouçam solenemente. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Atraia para a sua mente pensamentos de Deus, divino. Isso que eu estou falando é bíblico e é terapêutico. Tudo que é lícito, tudo que é bom, se há alguma fama, nisto pensai. Lace o seu pensamento. Pega uma corda, faz um laço e laça o teu pensamento. Como é que a gente laça o pensamento? Levando todo pensamento cativo à obediência a Cristo. Se você tem sido torturado por pensamentos que não são legais e tem te feito sofrer muito, então laça esse pensamento repetitivo, quanto mais obsessivo, laça-o e deixa amarradinho no pé da cruz. Deixa lá. E aí libera a tua mente. Em primeiro lugar, você é amado por Deus. Não é pelo que você tem feito. Deus nos amou quando nós éramos os piores inimigos dele. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que deu o seu Filho para morrer por nós, quando nós éramos inimigos dele. E ninguém vai para o inferno por pecar. A pessoa vai para o inferno por rejeitar o amor de Deus. Eu não estou dizendo que o fato de você amar a Deus está liberado abaixo da faixa do Equador, você fazer o que quer. Não é isso. Escute bem com a sua alma. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Isso é fantástico, isso é espetacular, mas acima de tudo é verdade. E funciona, e por que não com a gente, e por que não aqui, e por que não agora, é a palavra de Deus. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Quem é você? Como está você? Como vai a tua mente? Como vai a tua alma? Teus sentimentos, as tuas emoções? Como você é nos seus momentos secretos e solitários? O que te trouxe aqui? O que te moveu a este lugar? O que te faz ficar diante da câmera do teu celular, do teu computador, da tua Smart TV nesta manhã? Não foi uma força misteriosa e que talvez faça parte do imaginário de cada um de nós, mas foi o poder de atração do Espírito Santo, ligado à cruz do Calvário, que Jesus chegou a afirmar: quando eu for pendurado no madeiro, todos atrairei a mim.
Contempla o Senhor com as suas mãos estendidas nesta manhã. Ele vai agir em teu favor hoje. Ele estenderá as suas mãos sobre você e te propiciará uma cobertura de ordem espiritual. O Senhor vai ministrar quietude na tua mente. Ele vai ministrar paz independente das circunstâncias em tua alma. Sinta-se abraçado por Ele, afagado por Ele. Beije os seus pés, beije as suas mãos num ato contrito de adoração. Deus está aqui e é impossível Ele não liberar do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, da sua bênção sobre aqueles que o adoram. Isso tem nos atraído aqui. Louvado seja Deus. Receba a ministração do Espírito Santo, o nosso Consolador, deixado por Jesus Cristo. E ouça a voz do Senhor dizendo: estou convosco todos os dias. E ainda quando não houver mais medida de tempo, quando não houver mais anos, minutos, décadas, séculos, Ele estará conosco. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Seja impactado pela presença de Deus. Sinta o toque de Jesus Cristo, o hálito da sua boca, proferindo mensagens de vitória, de encorajamento. No mundo espiritual, a tua fé produzirá isso. Eis que Ele coloca a chave na tua mão, em que portas serão abertas e outras que precisam ser fechadas. Nesta manhã, aposta-te da graça do Senhor, de uma medida especial para ti. Glorificado seja o nome do Senhor, para sempre seja glorificado. Louvado seja Deus. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos em tua casa, que é chamada casa de oração para todos os povos. E tu sabes quem somos, tu sabes onde estamos e como estamos nesse momento. Ministra sobre a nossa mente, faz destilar um óleo fresco de uma nova unção, e unge a nossa alma, os nossos sentimentos, cura-nos por dentro e revitaliza a esperança em nós, vivifica a nossa fé. Senhor, assim como Jacó lutou com o anjo no val do Jaboque, nós dizemos para ti: não te deixarei enquanto não nos abençoares. Louvado seja Deus. Pastor amado, pastor das nossas almas, ministra uma unção de cura aqueles que estão se sentindo no limite. Dá uma palavra de comando para que a tormenta cesse. Caso contrário, amplie a sua capacidade de resistir. Segreda aos nossos corações que as tuas mãos estão no controle de todas as coisas, de todas as situações, de todas as circunstâncias, que tu nos ama, cada um de nós, com um amor quase obstinado, e que tu tens planos e propósitos para cada um de nós, e nenhum desses planos e desses propósitos cairão por terra. Abençoa-nos, guarda-nos, protege-nos e usa cada um de nós sem medida. E quanto mais tu nos usares, que o Senhor Jesus leve o crédito por tudo. Louvado seja Deus. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória acima de toda comparação. Você pode dizer glória a Jesus e aplaudi-lo com todo entusiasmo. Louvado seja Deus. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe mesmo. Você, sua família. O Senhor é convosco.
O Senhor é contigo, varão e varoa valorosos. Uma boa semana. Valeu. Deus vos abençoe.